Você sabia que o nosso planeta está passando por uma transição nesse exato momento? E que muitos já estão sendo retirados daqui? Para onde eles estão sendo levados? Quem vai poder ficar na nova Terra? E como será essa nova Terra? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso e muito mais. Oi, eu sou a Nibe e nesse canal eu compartilho reflexões e conhecimentos espirituais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a maravilhosa transição planetária que a gente está vivendo nesse exato momento. Fica comigo que esse vídeo está super interessante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Vamos lá! Do mesmo jeito que a gente evolui, o planeta também evolui. E nesse exato momento ele está passando por uma fase muito especial, que a gente pode chamar de transição. Porque ele está deixando de ser um mundo de expiações e provas e está se tornando um mundo de regeneração. E se você nunca ouviu falar sobre isso, existem vários tipos de mundos. Os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. E é nesse grau de evolução. E nesse momento, a gente está saindo desse segundo e indo para esse terceiro. Por isso é sobre esses dois mundos que eu vou falar nesse vídeo. Mas se você quiser conhecer todos eles, é só comentar aí embaixo que eu gravo um vídeo para você. Então vamos lá! Eu vou começar falando sobre o mundo de expiações e provas, que é o caso da Terra no momento. O mundo de expiações e provas é um mundo considerado ainda inferior, e os espíritos que reencarnam nesse tipo de mundo ainda não são muito desenvolvidos moralmente. E a Terra recebe essa classificação. Os espíritos que reencarnam aqui, reencarnam para passar por expiações e por provas. Lembrando que todos nós somos espíritos, tá? Caso você ainda não entenda isso, tem um vídeo para você na descrição. Gente, eu recomendo. Mas voltando aqui, se o planeta Terra é um mundo de expiações e provas, o que seria uma expiação? Expiação é como se fosse o pagamento de uma dívida adquirida por nós mesmos no passado, em outras existências. É como se fosse uma reparação. Se você cometeu um erro no passado, você precisa reparar esse erro, por causa da lei de causa e efeito que eu falei naquele outro vídeo. Então, quando um espírito precisa reparar erros do passado, precisa enfrentar os efeitos desses erros, ele reencarna num mundo de expiações e provas. E essas provas são desafios ou situações que o espírito precisa passar para se desenvolver em algum aspecto. É como uma avaliação ou um teste, porque às vezes a gente aprende algo na teoria, mas na prática não. Aí quando chega o momento de pôr em prática aquilo que a gente acha que aprendeu, a gente percebe que não aprendeu de verdade. A gente aprendeu só na teoria. E para aprender na prática também é necessário viver aquilo, passar por aquilo na pele. E as provas são para isso, para testar a gente, para nos provar. Elas são oportunidades da gente desenvolver alguma virtude. E no mundo de expiações e provas, ainda existe muita miséria, muitas doenças, guerras, sofrimento, porque as pessoas vêm para cá justamente para isso, para reparar erros e para serem provadas. E isso é um mundo de expiações e provas, que é o caso da Terra no momento. É um mundo onde o sofrimento ainda é necessário para a evolução. É claro que uns têm experiências mais dolorosas que outros, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Mas todos que estão aqui estão passando por expiações e por provas. E agora vamos falar sobre o mundo de regeneração, que é o que a Terra está se tornando. O mundo de regeneração é uma ponte entre os mundos de expiações e provas e os mundos felizes, porque a gente não pode sair desse direto para esse. Antes a gente precisa passar por uma preparação. Então o espírito que passou pelo mundo de expiações e provas com resiliência, se arrependendo e aprendendo o que tinha que aprender, reencarna no mundo de regeneração para poder terminar de se purificar. Então, no mundo de regeneração, os espíritos ainda precisam se depurar. Eles ainda não são espíritos perfeitos, mas eles já possuem mais consciência. Eles já protegem a natureza, já não comem nem exploram mais os nossos irmãos animais, já entendem a importância do bem,
pensam mais no bem coletivo que no individual. E nesse tipo de mundo já não existe mais a necessidade de guerra, de fome, de doenças, porque o sofrimento já não é mais necessário para a evolução. E outra coisa muito legal é que nos mundos de regeneração já é permitido o contato com seres mais evoluídos que vivem em outras partes do cosmos. Não é igual aqui que a gente fica isolado dos outros seres, achando que não tem vida no universo. E nesses mundos também é permitido o contato com os nossos entes queridos que já desencarnaram, através de aparelhos tecnológicos. Imagina você poder falar com alguém que já se foi através de um aparelho. É um mundo muito melhor que o nosso. E quando a Terra terminar essa transição e finalmente se tornar um mundo de regeneração, ela vai ser assim. E a gente já está caminhando para isso. O processo é lento, mas não falha. Enfim, já deu para entender mais ou menos o que é um mundo de expiações e provas e o que é um mundo de regeneração. E os espíritos que reencarnam no mundo de expiações e provas, como a Terra, são espíritos que estão nessa vibração, porque tudo no universo é vibração, e as vibrações precisam ser compatíveis para poderem se acessar. Então só reencarna aqui quem está numa vibração semelhante à do planeta. Se o planeta é de expiações e provas, os espíritos que reencarnam aqui estão nesse estágio de expiações e provas. Mas se a vibração do planeta evolui e passa a ser de regeneração, esses espíritos não podem mais ficar aqui, porque fica incompatível. Então novos espíritos começam a vir para cá, espíritos que já estão no estágio de regeneração. Então, conforme o planeta vai evoluindo, ele vai recebendo espíritos mais evoluídos também. E os espíritos que já vivem aqui podem acompanhar essa evolução, evoluindo junto com ele. Mas aqueles que não conseguirem acompanhar vão ter que ir para planetas compatíveis com a vibração deles, respeitando a lei da vibração. E num outro vídeo eu vou falar sobre essa e outras leis universais, porque é muito importante a gente conhecer todas elas. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E já deixa o seu like aí para eu poder continuar trazendo esse conteúdo para você. E na descrição eu estou deixando o link da loja do canal. Eu mesma que crio todas as estampas com muito carinho, separando em 4 categorias: autoconhecimento, espiritualidade, ufologia e vegetarianismo. Comprando uma peça, você ajuda o canal a continuar no ar. Então, se você puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Mas voltando ao assunto, assim como o planeta está elevando a sua vibração para um mundo de regeneração, muitos espíritos que moram aqui também estão. E esses espíritos que estão conseguindo acompanhar a evolução do planeta vão poder continuar reencarnando aqui, para viver na nova Terra. Inclusive, Jesus falou: bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Nessa fala, ele não prometeu o céu, ele prometeu a terra, mas vai ser uma nova terra, muito melhor que essa. Vai ser um planeta regenerado, é uma nova era. E aqueles que não conseguirem acompanhar essa evolução e que continuarem na vibração do mundo de expiações e provas, vão ter que sair daqui, porque aqui já não vai mais servir para isso. Então eles vão ser levados para planetas que ainda estão na fase de expiações e provas. E não é nenhum tipo de castigo, é apenas questão de compatibilidade. Se eles ainda precisam de expiações e provas para poderem evoluir, como eles vão ficar no mundo de regeneração? Não dá. Então, conforme eles forem desencarnando, eles vão sendo direcionados para os seus novos planetas. E esse desencarne pode acontecer de forma individual e natural ou de forma coletiva em massa, através de catástrofes naturais, guerras, pandemias. Mas eu não estou dizendo que todo mundo que desencarna assim está sendo retirado do planeta, pelo amor de Deus. Não dá para generalizar e não tem como a gente saber. Eu só estou dizendo que muitos desses espíritos que precisam ser retirados daqui por não serem mais compatíveis com a nova vibração do planeta, podem ser retirados de maneira coletiva também, porque desencarnes em massa podem acelerar o processo de transição. Inclusive, muitas profecias falam de uma redução populacional drástica que vai acontecer através de flagelos destruidores. E tudo isso faz parte dessa transição planetária. É como se o planeta estivesse dando um chacoalhão e expulsando tudo que não serve mais para ele. Porque ele também é um organismo vivo em evolução. E ele evoluiu. E as pessoas que fazem mal para ele vão ter que ir embora.
É como se a gente servisse de expiação para ele. E como ele evoluiu, ele já não precisa mais de expiação. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Porque, infelizmente, existe um grande número de pessoas que habitam o planeta Terra e que fazem muito mal para ele, seja para o meio ambiente, através de ações nocivas, ou para a psicosfera, através de pensamentos e sentimentos negativos. E do mesmo jeito que quando a gente evolui, a gente não precisa mais de expiações, não precisa mais de sofrimento, o planeta também evolui e também deixa de precisar. Então ele expulsa os espíritos que representam isso para ele. E fazendo isso, vai chegar um momento em que ele vai abrigar somente espíritos que sabem respeitar ele. E agora uma pausa rápida para você enviar esse vídeo para alguém que vai gostar. Compartilha aí e já deixa seu like. Pronto, agora que você já fez isso, eu vou te mostrar quando essa transição começou e quanto tempo ela vai durar. Essa transição está acontecendo desde 1757, mas ela ganhou impulso mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um período em que muitos espíritos foram retirados daqui. E estão sendo retirados desde então. E ao mesmo tempo que esses espíritos começaram a sair, novos espíritos começaram a chegar. E a partir dos anos 2000, eles começaram a vir em maior quantidade. E isso se intensificou ainda mais em 2019. Agora eles estão vindo a todo vapor. Muitas dessas crianças que a gente vê hoje em dia são esses espíritos mais evoluídos que estão vindo para cá justamente para ajudar a construir a nova Terra. Então elas têm muito para ensinar e para transformar. E o Emmanuel, que é um espírito de muita luz, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, nos disse em 1971 na TV Tupi que essa transição duraria cerca de 300 anos. Então, se ela começou em 1757, a gente acredita que ela termine em torno de 2057. Mas não tem por que a gente ficar se apegando a datas. Inclusive, eu já li em alguns lugares que esses 300 anos seria só o período de maior transformação, mas que a transição completa mesmo duraria mais. E isso também não importa, a gente só tem que saber que ela está acontecendo, que essa transição é uma realidade e a gente tem que tentar acompanhar esse processo o máximo possível. E uma forma de conseguir isso é através do conhecimento, do autoconhecimento e da prática do bem. Buscando essas 3 coisinhas aqui, a gente já tem muito mais chance de conseguir. Não dá mais para ficar enrolando. A separação do joio e do trigo já começou. E daqui a pouco eu vou te mostrar o planeta que está recebendo os espíritos da Terra. Então não sai daí! Recapitulando, espíritos menos desenvolvidos estão saindo e espíritos mais desenvolvidos estão chegando. Então o nosso planeta está nessa transição. Ao mesmo tempo que ele ainda é um mundo de expiações e provas, ele já começa a ser um mundo de regeneração também. Então aqui ainda tem espíritos que precisam de expiações e provas, que é o caso da imensa maioria, mas já tem também espíritos prontos para regeneração. E quando essa transição for concluída, só esses espíritos aqui estarão vivendo na Terra. E aqueles espíritos que ainda precisam de expiações e provas serão levados para planetas que podem oferecer isso para eles. Eles serão exilados, porque os planetas podem oferecer abrigo ou exílio. E nesse momento o planeta Terra está oferecendo abrigo para os espíritos mais desenvolvidos, que podem acelerar a transição, e exílio para os espíritos menos desenvolvidos que podem atrasar a transição. E para você entender melhor tudo isso, eu vou falar rapidinho sobre os exilados de Capela. Capela é a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro. E existem planetas orbitando essa estrela. E um desses planetas, há milhares de anos, estava passando pela mesma transição que a Terra está passando hoje. Estava deixando de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Só que lá ainda viviam espíritos muito imperfeitos que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta. E ainda precisavam de muitas expiações e provas para evoluírem. Mas a transição daquele mundo não podia esperar. Ela já estava acontecendo. Então eles foram enviados para um planeta que estava entrando na fase de expiações e provas, que é justamente o que eles precisavam. Assim eles teriam todo o tempo do mundo para se desenvolverem. E adivinha que planeta era esse? A Terra. Então quando eles chegaram aqui também estava rolando uma transição. Mas era a transição de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas. Diferente de Capela, que já estava saindo do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração.
Então, muitos espíritos de Capela foram enviados para cá. E esses mesmos espíritos que atrasariam a transição de Capela ajudaram a acelerar a transição da Terra. Porque para Capela eles eram atrasados, mas para a Terra eles eram adiantados. Entendeu a importância do exílio? O universo é perfeito. É a mesma coisa que um aluno passar de ano sem ter condições. Ele não vai conseguir acompanhar a nova turma, porque ele ainda não tem condições de passar para o próximo nível. E se deixarem ele passar, ele vai acabar atrapalhando aquela turma. Mas se ele repetir de ano, a chance dele atrapalhar a nova turma é bem menor. Inclusive, ele pode até ajudar, porque ele já viu toda aquela matéria antes. E ele ainda tem a chance de aprender tudo que ele não conseguiu aprender da primeira vez. É uma nova oportunidade. E muita gente que está há milhares de anos encarnando e reencarnando aqui na Terra veio de Capela naquela época. E agora está vivendo essa transição de novo. Uns vão finalmente viver num mundo de regeneração e outros vão ser exilados de novo. E assim como naquela época os espíritos de Capela foram enviados para a Terra, hoje os espíritos da Terra estão sendo enviados para outros planetas. E o principal deles se chama Quiron. Como é esse planeta? E em qual fase ele se encontra? Em termos físicos, Quiron é muito semelhante à Terra. A composição da atmosfera é praticamente igual à nossa. Lá também tem rios, cachoeiras, florestas, animais, continentes de terra firme separados por oceanos cheios de vida marinha. Tudo bem próximo do que a gente conhece aqui, mas com duas grandes diferenças: o tamanho e a época. Ele é muito maior que a Terra. É como se fosse uma super Terra. E a humanidade de lá ainda está vivendo na época das cavernas. Então eles ainda vão ter que inventar a roda, o fogo, mais para frente a eletricidade, vão ter que refazer todo o caminho que a gente já percorreu até aqui, de tão atrasados que eles estão em comparação com a humanidade da Terra. Lá ainda é um mundo primitivo que está no caminho de se tornar um mundo de expiações e provas. Então, por mais que aqui na Terra ainda tenha muito sofrimento, a Terra é um paraíso perto de Quiron. E do mesmo jeito que espíritos exilados de Capela ajudaram no progresso da Terra, os espíritos exilados da Terra vão ajudar no progresso de Quiron. Então, por mais difícil que seja, é uma grande oportunidade de aprimoramento espiritual. Porque aqui na Terra esses espíritos já não estão mais conseguindo evoluir como deveriam. Muitas vezes eles estão tão fixos em ideias equivocadas, com crenças limitantes e preconceitos tão enraizados, tão moldados, que eles não conseguem mais evoluir. Eles acabam ficando estagnados. E se a Terra já não está mais sendo suficiente para a evolução deles, eles são enviados para planetas que podem dar continuidade nesse processo evolutivo, mesmo que tenha que ser em planetas mais primitivos. Por isso não é um castigo. O universo, ou Deus, não faz nada por vingança ou punição. Tudo sempre tem o propósito de trazer aprendizado e evolução para o espírito. E Quiron é um campo fértil para o crescimento desses espíritos que estão andando em círculos aqui na Terra. Lá, eles vão ter experiências muito duras, mas absurdamente edificantes, que vão proporcionar grande aprendizado e evolução para eles. E antes de continuar, comenta aí embaixo o que você está achando desse vídeo. Eu quero saber se você está gostando para eu poder trazer mais desse conteúdo para você. E não esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente continuar se vendo por aqui. Então vamos lá. Será que você é um desses espíritos que vai poder continuar reencarnando aqui na Terra? O que a gente pode fazer para não ser exilado? É isso que a gente vai ver agora. Quem vai poder viver no mundo regenerado? Os espíritos que ao longo de suas existências na Terra escolheram o caminho do bem e do amor. São aqueles que já desenvolveram a capacidade de amar simplesmente por amar, sem esperar nada em troca. Eles já estão mais voltados para a paz e para a compreensão. Eles já conseguem praticar a fraternidade, acolhendo sem julgar, respeitando as diferenças, sendo gentis no dia a dia. Então, eles já conseguiram atingir um nível de desenvolvimento moral mais elevado. E vivendo no mundo de regeneração, eles vão poder descansar das expiações difíceis que eles enfrentaram e vão poder terminar de se purificar, para um dia poderem finalmente viver num mundo feliz, que é o mundo seguinte da regeneração. E ainda dá tempo da gente buscar tudo isso. Ainda tem umas décadas de transição pela frente. A gente precisa começar agora, buscando ser melhor a cada dia e reconhecendo as nossas falhas para poder corrigir elas. E assim a gente vai se lapidando dia após dia para tentar acompanhar a evolução do nosso planeta.
E agora eu vou te mostrar as características dos espíritos que serão exilados. Quem vai ter que sair da Terra? Os espíritos que insistem em permanecer na ignorância, que ainda estão corrompidos e não sabem praticar o verdadeiro amor. Ainda estão muito longe de entender o que é fraternidade. Eles não aceitam as lições da vida e se sentem vítimas injustiçadas. São espíritos que reclamam muito, se revoltam com facilidade, criticam, julgam, não perdoam. Eles não conseguiram aprender o que eles precisavam. Eles ainda estão muito endurecidos nas suas atitudes. Não estão abertos à mudança. Esses espíritos ainda precisam de muitas expiações e provas para evoluírem. Inferno! Inferno! E como a Terra não vai mais poder oferecer isso para eles, eles vão ser enviados para mundos que podem, como Kiron, onde eles terão a oportunidade de continuar reparando seus erros e passando por provas edificantes. Por isso eu vou repetir que não é um castigo. Esse tipo de planeta é exatamente o que esses espíritos precisam para crescer, porque cada dificuldade e cada desafio que a gente enfrenta é uma oportunidade de crescimento. É uma chance de nos tornarmos espíritos mais iluminados e mais conscientes. E esse é o destino de todos nós. Só que uns já estão chegando e outros ainda estão distantes, mas todos vão chegar lá. E muitos desses que ainda estão longe estão presos em vícios que impedem eles de avançar. Então, se você gostou desse vídeo, já clica nesse outro que eu mostro o que acontece no plano espiritual quando a gente tem um vício. E por que é tão difícil se libertar dele. Se você tem algum vício ou conhece alguém que tenha, vale muito a pena assistir. Te espero lá.